Em todas as palavras, na ligação, o Senhor falava comigo, sal e luz, sal e luz. Portanto, vamos abrir em Mateus 5, aleluia. Tinha lido o versículo 13, glórias a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. O irmão falava aqui pela parte do Espírito que precisamos, é necessário esperarmos no Senhor. E ali o Senhor falava no meu ouvido, quando Jesus nos exortava a não andarmos inquietos por coisa alguma. Ou porventura pode tu aumentar um côvado na tua estatura, pode tu fazer alguma coisa. Eu sou a videira e vós sois os ramos. É necessário estarmos enxertados, porque o ramo não tem vida por si mesmo. Sabermos e entender que há um tempo para todas as coisas, debaixo desse céu, aqui nessa terra. Em Coríntios ali vemos entendendo o entendimento, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 2, ali a partir do versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque os seus olhos lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las porque são compreendidas espiritualmente, diz a palavra. É necessário que andemos em espírito, irmãos, para que a obra do Senhor venha a ser completada em nossa vida. Dentro desse tempo possamos alcançar o favor de Deus e vivermos o verdadeiro evangelho. O Senhor tem palestrado muito comigo esses dias sobre o entendimento, aleluia, que vivemos muito como se fôssemos carnais, como se fôssemos esse corpo, que é um veículo aqui nessa terra, mas na verdade somos um espírito, e um espírito que possui um corpo, aleluia. Então temos o entendimento que somos verdadeiramente a essência do nosso ser, a imagem e semelhança de Cristo, irmãos. Portanto, devemos tomar as ações, as decisões, o nosso dia a dia, com um olhar verdadeiramente espiritual. Mas para que possamos chegar ao patamar de termos esse entendimento espiritual, esse olhar, é necessário estarmos em Jesus, que é a verdadeira luz. A palavra que nos orienta, que a nossa essência, quando dissemos, eu sou, né? Você vai se apresentar e a pessoa diz, eu sou um vendedor, eu sou um mecânico, eu sou um engenheiro, eu sou todas as denominações que esse mundo possa dar. Mas na verdade somos imagem e semelhança. A palavra nos diz, aleluia, que estando em Cristo, irmãos, palavras do próprio Criador no Sermão da Montanha, que é banhado de conhecimento, de revelação, de exortação do Senhor, que nós somos sal e luz neste mundo. O Senhor me dava essa palavra porque pela revelação do Senhor estamos aqui em Ubá, e eu glorifico a Deus, o meu coração se enche de alegria, irmãos. A gente olha assim, né, muitas das vezes com o olhar carnal novamente, a gente conta a quantidade ou o local, simples. Mas Deus não está olhando com o olhar carnal, como homem natural. Ele não olha a quantidade, mas a qualidade. Quando
No princípio, diz a palavra, tremendamente, que no princípio era Deus e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E no versículo mais abaixo, ali no 14, diz que o Verbo saiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para trazer um evangelho tremendo. Ele veio para trazer a transformação da minha e da tua vida, pela renovação do nosso entendimento, como diz na palavra. E essa renovação do entendimento, ela vem pela luz, que é o próprio Jesus. Aleluia! E faz com que cada um de nós venhamos também a ser luz neste mundo, como ramos enxertados na videira. É verdade. A nossa soberana vocação, como diz a palavra, não é ter uma vocação dessa terra, mas algo celestial. Precisamos confessar em nossas ações que somos verdadeiros peregrinos e forasteiros nessa terra. Confessarmos com nossas ações, com nossa maneira de viver, que é a primeira pregação. Aleluia! Desde que chegamos nessa terra, o Senhor tem confirmado, eu louvo a Deus nessa cidade pela vida dos irmãos. Falava de quantidade, nem o Senhor mostrava ali quando veio nessa terra. Ele fez o seu evangelho com 12 homens, com 12 pessoas. Só aqui já estamos em quanto? Pouco mais até de 12, aleluia. Com os irmãos ainda que estão ali na ligação online. Irmãos, Deus precisa de qualidade. A qualidade da nossa adoração, a qualidade do nosso viver. E aqui Deus nos exorta uma responsabilidade muito grande. E uma coisa que eu tenho ouvido desde que chegamos aqui, Deus tem confirmado o seu mover. Fortes coisas foram feitas desde quinta-feira. Houve renovo, houve libertação, houve alma renovando aliança, houve profecia, houve palavra do Senhor. Deus confirmando a revelação que fez lá no Rio de Janeiro. Mal nos conhecíamos, no dia que foi feita a revelação, até foi onde o dia que conheceu o irmão Tadeu e o irmão Arthur, mas assim Deus prepara, em oração buscamos qual seria a data, o período para estarmos aqui, e isso é um pedacinho, isso não é nem a sombra do que o Senhor verdadeiramente quer fazer, e nem a sombra da iminência e da necessidade do campo, da seara. Não é à toa que o Criador do céu e da terra nos exortou a orarmos e rogarmos por ceifeiros. Falava com o irmão aqui no início, me regozijando que ainda há um remanescente. O meu coração como se alegrou entrar na casa aqui da irmã, ver o irmão falando hoje, uma saudade de uma época remota, onde tinha um povo sincero que buscava o Senhor, que pagava um preço, e os dons eram operados, a manifestação do Espírito era vista. E vivemos hoje, irmãos, uma terra de sequidão. Pelo pouco que estive aqui no Rio de Janeiro, está multiplicadamente ainda maior, mas sabemos que essa sequidão, que vem pelo pecado, que vem pela dureza, que vem pela arrogância, a soberba do homem que arroga, o próprio eu, o próprio ego, se afastando do Criador, criando divisão e nada entendendo, como homem natural que só busca as coisas que são dessa terra, diabólicas. Tem sido terrível, irmãos. E quantas almas descendo à sepultura? Milhares por dia. Quantas numa terra de 7, 8 bi de seres humanos? Me arrisco a dizer que algumas milhões sem conhecer a palavra do Evangelho, e ainda que tenham ouvido de um pregador na rua, de um familiar, os seus ouvidos estavam endurecidos. Como Jesus, quando ganhou a oportunidade naquele templo, recitou ali o profeta Isaías e falou: hoje se concretiza essa profecia. Mas tendo ouvidos, não ouviam, e tendo olhos, viam em verdade, mas não compreendiam. E o seu coração estava endurecido para que não fossem curados e não chegassem à estatura da libertação verdadeira. Há um espírito de engano sendo banhado nesta terra. Irmão, preste atenção no que vai ser dito pelo Espírito Santo agora. Há uma vocação soberana sobre a tua e a minha vida, para que sejamos levantados, enxertados verdadeiramente em Jesus,
feitos sal nessa terra, mas não sal sem sabor, não sal sem o conhecimento, porque se o sal for insípido, diz a palavra, para que presta? E temos visto um esfriamento da igreja, a saudade dos irmãos de um tempo, de um povo que buscava o Senhor ainda com todos os seus erros e defeitos, mas com o coração ali sincero. Hoje pela manhã, pela misericórdia, estávamos sendo experimentados na rua pelo Espírito Santo, e dava para perceber no olho das almas, mesmo sem compreender, a necessidade de serem alimentadas. Irmãos, toda alma quando vem ao mundo, intrinsecamente nela, ela tem três questionamentos básicos. Todos somos espírito, que possui um corpo, a qual é o veículo dessa terra. E a alma já cresce com aquele questionamento interno, sem nem saber o que é, se questionando quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. E vagam nesse mundo, fazendo de si mesmo o seu braço forte. Como diz a palavra, maldito é o homem que confia em outro homem, que faz de si mesmo o seu braço, tentando resolver os seus próprios problemas, tentando traçar os seus próprios caminhos, se anestesiando em tudo que esse mundo oferece, porque uma vida sem estar sendo alimentada da fonte, da única e verdadeira fonte que é Jesus, tem a necessidade de se anestesiar. Como antes de sermos resgatados da vã maneira de viver, também andávamos, cada um na sua vertente, mas se anestesiando do ego, da vaidade, das conversações corrompidas, da necessidade de aprovação do homem, do outro, da necessidade de se fazer acima do outro, da competição, das emulações, como diz a palavra, as disputas de quem é o maior. Tudo ao contrário do que a palavra nos orienta, que é necessário descermos. Aleluia. O amor de Jesus nos constrange. Quando o Senhor, por sua misericórdia, como diz em Romanos, se compadece, a palavra em Romanos diz, capítulo 9, que não é o que quer nem o que corre. Não é pelo próprio braço, mas é Deus que se compadece. Aleluia. E quando ele teve se compadecido de mim e de ti, irmão, só nos resta um caminho. Porque quando nos foi aberta a consciência, um feixe de luz que seja, tem uma frase que o Senhor nos trouxe, né, irmãos, que amamos, que é: depois que vê, não tem como desver. Mas só temos como ver com a luz verdadeira. Não há como ver com uma luz falsa, que deturpa a imagem, que corrompe a imagem. Toda decisão que você toma na vida gera consequência. E este mundo, irmãos, até esse cenário aqui não é por acaso. Nada é por acaso. Somos nós que não entendemos nada e tomamos decisões em cima do que interpretamos da nossa pequena consciência. Paulo, quando inspirado pelo Espírito, escrevendo a carta de Romanos, no capítulo 12, ele fala: irmãos, rogo-vos, pois irmãos. Imagina que era Paulo para usar a palavra rogar, a intensidade. Rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional. É o vosso culto diário. O culto aqui é o abastecimento. O culto começa quando sairmos, quando adentrarmos na rua, na vivência deste mundo, na esquerda e na direita, na circulação, no trabalho, no convívio com aqueles que ainda não foram iluminados por esta palavra viva. Aleluia! Engraçado é que todos têm dentro de casa, muitos ainda abertos ali, que fazem pelo costume dos pais e pela cultura maligna deste mundo, está aberta, mas nunca tiveram um encontro. E o Senhor tem me ensinado que a maior pregação, irmãos,
é a tua maneira de viver, é a tua maneira de falar, é a tua maneira de reagir. Porque é no dia a dia, quando saímos por esta porta, que temos a oportunidade que nos é dada a todo momento de frutificarmos na presença do Senhor e alcançarmos essa soberana vocação que a palavra nos chama. Em Mateus 13 ali fala, o semeador saiu a semear. Não há um outro objetivo. Não importa se for o Felipe, se for o Tadeu, se for a irmã Vera, foi o semeador. E a palavra ali, irmãos, aleluia, nada é por acaso. Quando se encontra no versículo, somente o que define ele é a característica de ser semeador. Ele está despido do ego. O teu eu fica de lado. O que interessa é a soberana vocação de semear. Ele não tem outro objetivo, é um objetivo definido. E o Senhor me recorda que ia agregar, quando falei do amor de Cristo, em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. A minha carne ainda quer pecar, ela quer se virar para a direita, ela quer diminuir, refrear, mas o amor constrange, para que você siga em frente, para que você abra a mão da tua própria vontade. O versículo vem continuando dizendo, o amor de Cristo nos constrange, e entendemos que se um morreu por todos, então todos morrerão. Porque se ele morreu por nós, aleluia, vamos abrir lá para corroborar este versículo tremendo. Irmãos, o amor de Jesus para que não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos amou. Irmãos, o salmista ele fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra conhecida, né? Já tinha escutado a vida inteira. E aí, belo dia, agora não tem muito tempo, quando ouvi a palavra guarda, o Senhor falou para mim assim, guarda é uma palavra militar. É de guardar, é de proteger, é de defesa. Em Efésios 6 ele corrobora, é o escudo da fé. Quais são os dardos inflamados que o inimigo tem te lançado? Porque ele sabe que se tu não viver mais para si mesmo, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, como vamos ler agora, aleluia, você verdadeiramente vai ser sal para temperar essas vidas que estão amarguradas, sem conhecer a fonte, o caminho único que é Jesus. Podes tu ter noção do tamanho da chamada e da responsabilidade. E desde que chegamos temos escutado, está faltando um homem de Deus, a casa do Senhor está corrompida. Em todos os lugares não é diferente, irmãos. E a gente entra na casa do Senhor e é um homem querendo dar horário para encerrar. Claro que tudo é com ordem e com decência. Tem irmãos que podem permanecer, tem irmãos que vão ter que sair. Mas seja feita a vontade do Senhor. E a boca dos profetas sendo calada. E quando abre profetizando segundo o seu próprio coração, onde Deus não se encontra. E virando idólatras, porque idolatria não é somente aquele que se prostra a ídolos, mas é aquele que bota qualquer coisa nesta vida acima do Senhor, porque a Deus se adora e o resto vira idolatria. O homem adora a si mesmo, adora o seu corpo, a sua posição, o seu dinheiro, adora a fama, adora os elogios, adora os ídolos deste mundo, seja de esporte, seja do que for. Irmãos, Deus quer te usar. É necessário crescermos em intimidade com o Senhor. Chegou o tempo, acabou de mornidão, de brincadeira. Se todos aqui quiserem permanecer em brincadeira, tu permaneça enxertado na videira, porque tem Ele uma obra a fazer. Diz a palavra, aquele que não amar menos pai, mãe, irmão, mulher, filhos, não é digno de mim. O compromisso é com o Senhor. Claro que com bom que os irmãos vivam união, mas a caminhada verdadeiramente é solitária. É no íntimo do teu quarto.
é no íntimo do teu pensamento, é no teu culto racional. Quando olhamos uma situação que vem para nos irar, mas olho como uma oportunidade de frutificar a paciência, aí eu mando luz. É quando vem uma situação para me irar, e o meu velho eu, que a veia já engrossar, eu frutifico amor. Aleluia! E quando o telefone toca, que vem aquela notícia que seria para amargurar o meu coração, ou como esses dias ouvi muito, que o diabo acorrenta muitas almas dessa forma, porque se espelham no homem. Ah, mas o meu pastor, mas o fulano, e ele disse isso e aquilo, e vem para amargurar. Não, eu olho para Jesus, e eu vou frutificar alegria, eu vou frutificar temperança, eu vou dominar as minhas emoções, segundo o conhecimento da palavra. A sequência de Romanos 12 diz, exorta, deixa claro, não vos conformeis com este mundo, aleluia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a vontade perfeita dele, irmãos, é que tu não viva mais para si, mas para aquele que te amou. A palavra diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Seja a luz da mão do Senhor. E essa luz não é para ficar escondida. Aleluia, para que a vossa luz resplandeça. Cristo disse isso na terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos enxertar essa palavra iminente em nossos corações, irmãos. Nada é por acaso, saiba disso, nem fruto da coincidência. Existe um emaranhamento perfeito do Senhor que conecta todas as coisas. Não existe acaso, a não ser a compreensão natural do teu olho carnal. Tudo está conectado. Basta nós entrarmos no conhecimento da palavra para discernirmos bem todas as coisas. É um dom que Deus dá também ao homem. Discernimento de espíritos, para discernirmos a procedência de todas as coisas. Senhor, o que tu queres que eu vista, onde tu queres que eu entre, como tu queres que eu fale. Discernir todas as coisas. Oh, aleluia, o Senhor me mostra coisas grandes a serem feitas, irmãos. Há uma obra, como o irmão estava falando, dos fins dos tempos. Não somente o filho do maligno que foi citado, mas diversos outros que são levantados para enganar a massa. Aleluia. E na caminhada do Espírito, ele quebrando os nossos corações pela iminência e necessidade da obra, irmãos. Aleluia, é muito grande. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 5 para corroborar essa necessidade de nos entregarmos ao Senhor. Diz a palavra que erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Como vou conhecer o poder de Deus se não examino a Escritura? Se eu almoçar agora, não consigo segurar o meu corpo nem até amanhã com esta refeição. Daqui a algumas horas já é necessário que eu me alimente novamente. E há quanto tempo eu não me alimento, não tenho me alimentado verdadeiramente da palavra viva? Estou morto espiritualmente. Porventura pode um cego guiar o outro? Ambos cairão na cova. Oh, Assub nesse Naragai. Oh, Rassub Rebnastub Nassou. Oh, Jesus, tu és lindo e tremendo. 2 Coríntios capítulo 5 diz, versículo 1 anterior, 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange. Que maravilha! Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Não adianta, irmãos. É o nosso caminho. Maravilhoso. Aleluia. Todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o homem que andava porque a palavra nos exorta a sermos imitadores de Deus, né, irmãos? E não imitadores do mundo. E muitas das vezes nos temos como cristãos, quantos que estão hoje dentro da casa do Senhor, como foi dito hoje, não falo nem do mundo, porque no mundo nunca houve amor, nunca houve conhecimento, mas dos que estão dentro da casa do Senhor, aleluia. Achando enganados que estão como cristãos, aleluia, mas com seu coração sendo imitadores do mundo, irmãos. Imitadores na sua forma de vestir, na forma de responder, de falar. O Senhor me deu uma alegoria para encerrar, aleluia, que mexeu muito comigo, vou compartilhar com os irmãos, o Espírito me lembra agora, que é a frequência de um rádio. Glória a Deus. Porque quando o Senhor, uma das grandes características de Deus é santificação, Deus é santo. E para alcançarmos essa soberana vocação de sermos luz, de sermos sal, de sermos semeador da palavra, é necessário uma limpeza separada. E aí o Senhor me dava esta alegoria da frequência de uma rádio. Você liga um rádio, irmãos. Se você ligar ali um exemplo, na melodia, como você estava falando, 95.7. Se você botar 95.8 ou 95.6, a frequência já chia. O som já não sai limpo. É necessário estar numa frequência única para que você possa estar enxertado na videira. A conexão entre a terra e o céu venha a ser feita. Só que essa conexão precisa ser 24 horas. Andando como homem espiritual nessa terra, a fim de agradar aquele que te alistou, porque aquele que está andando em espírito, aquele que paga o preço para ser verdadeiramente luz nessa terra, ele sofre as aflições com regozijo. Aleluia! É um paradoxo do Senhor que inverte tudo aos olhos do mundo, que nos tem como louco. Quando Paulo entrou na igreja de Corinto, escrevendo aquela carta, ele vem esbravejando, porque a igreja estava cheia de heresia, de contendas, de adultério, e ele falava, esta palavra é loucura. A sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. A pregação da cruz é loucura para os que perecem. Irmãos, o que é a vida, diz em Tiago, como um vapor que vindo, logo se vai. Gente que gosta de tomar um café, né? Aleluia. Liga a chaleira, Deus fala toda hora. Basta tu andar ligado. E aí, olhando aquele vapor, o Espírito traz reflexão o tempo inteiro. E aí o Senhor me remete em Provérbios, né? Que fala, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai de sol em sol, até ser dia perfeito. Olha a luz de novo aí. E a cada minuto o Senhor fala contigo, irmãos. Basta estarmos ligados. Amém? Amém. Eu queria convidar a igreja nesse final para fazer uma oração. Vamos nos colocar de pé, irmãos, porque é momento de batalha. Aleluia, para que venhamos a viver o Evangelho. Tu tem a oportunidade hoje de ser soldado do Criador. Paulo convida Timóteo, aleluia, e fala assim, sofre comigo as aflições como bom soldado, aleluia, de Cristo Jesus. Porque aquele que milita não se embaraça com